mais um culto de oração. Este culto de oração, meus irmãos, eu estava pensando, ouvindo Deus falar, né? Da nossa importância no reino do Espírito em estar envolvido nesse culto, em fazer parte dele, porque é o culto de grande aprendizado, de batalha, de luta, porque nós aqui estamos treinando, diga comigo, treinando. Nós estamos treinando com inúmeras vidas. Queria que você tomasse isso como base de experiência para você, porque quando você treina orar, e aí você não precisa treinar por causa da sua vida, né? Fica até mais fácil, né? Quando a gente se predispõe a orar pelo problema do outro, quando a gente se predispõe a abençoar a vida de outra pessoa. Mas no fundo, você está, primeiro, sendo um canal de Deus muito forte. Segundo, você está promovendo um treinamento na sua alma de oração. Você vai ficar habilidoso, né? Você vai começar a olhar os problemas que estão à sua volta, e quando algo parecido estiver próximo de você, você não vai temer, porque você vai estar mais confiante. Então, o culto de oração é um culto de treinamento, principalmente debaixo dessa visão que nós estamos tendo aqui, que é orar um pelos outros, né? Por isso que a Bíblia diz: confessai aos santos as suas necessidades, ou seja, confessai aqueles que têm boa vontade, estão em processo de santificação, são pessoas confiáveis, ou aqueles que se dispuseram a clamar pela sua vida. Então você pode confessar a ele, dizendo: você pode orar por mim? Você pode clamar por mim? Porque eu estou precisando muito. E eu vejo que você é um homem ou uma mulher de oração. Então, quando a gente ouve isso ou sente isso, a gente fica mais confiante. Sabe, quando você chega para alguém e diz assim: olha, você dá seu nome que eu quero orar por você? Aí passa uma semana, 2 horas, estou orando por você. A pessoa, na verdade, ela não está nem aí para a sua oração. Ou, se estiver, ela também não está preocupada com isso. Ela está feliz porque você disse que vai orar por ela. Mas vai passar o tempo e um dia ela vai entender que ela precisa muito de oração. Adivinha quem é que ela vai procurar? Adivinha quem é que ela vai bater na porta? É na sua porta. O que você vai ganhar com isso? A confiança. De quem? Dela? Não. A sua. Porque na verdade quem está ganhando confiança é você. Quem está ficando forte é você. Quem está se pondo como alguém com fortalecimento é você, somos nós. Então viver esse processo de oração é um grande treinamento para que a gente esteja forte nos nossos dias, nas nossas angústias, nos nossos problemas, né? Porque você vai dizer: bom, eu oro tanto pelas pessoas, por que eu não vou orar por mim agora? Eu sempre observo muito isso, e eu queria ensinar, já que estamos no culto de oração, que o processo de orar por alguém é o início do meu fortalecimento. Mas eu me mostro forte é quando eu consigo orar por mim mesmo após esse processo. Então, quando nós levantamos esse culto de oração, nós estamos fazendo um exercício no mundo espiritual muito lindo. Agrada a Deus,
agrada a visão do reino, agrada um amigo, uma amiga ou alguém, ou se essa pessoa não sabe, mas ela está sendo abençoada pela sua vida. Mas no fundo, esse processo ele precisa te abençoar. Diga comigo, o processo de oração precisa me abençoar. Mas não é te dando vitória, não é te dando bênção apenas. É dando a você fortalecimento no seu dia de luta, no seu dia de angústia. Porque esse dia é normal para todo mundo, esse dia vai chegar. Esse dia é o dia de você decidir que você vai pedir oração normal, mas você confia na sua oração. Você confia no que você vai fazer quando dobrar seu joelho. Você não vai ser dependente, lembra do que nós estávamos falando, não lembro se foi num domingo ou se foi numa segunda que eu disse, mas da questão da dependência. Você não passa a ser apenas dependente do pedido de oração. Você é dependente de Deus. Você passa a entender o que é esse movimento da dependência espiritual, né? Mas isso é um exercício. É por isso que nós estamos aprendendo, né? A Iraci até colocou isso, né? E esse é o exercício que ela está praticando. E aí ela vai chegar um momento que ela vai dizer assim: apóstolo, agora eu entendi o que é depender de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou ter pessoas perto, mas eu vou ter pessoas perto, mas eu, mesmo que não tivesse, eu dependeria dele. E isso não me trará tristeza. Por quê? Porque as pessoas ficam tristes porque ele não encontra pessoas para ajudá-la na hora da sua angústia. Veja se não é esse um dos momentos mais difíceis de pessoas que estão dentro da igreja. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque ele não aprendeu a depender de Deus. Ele aprendeu a depender do que está à sua volta. Não é errado. Mas o bom é quando eu tenho amigos para contar, mas quando eu tenho um amigo maior que eu sei que eu posso contar com ele. Aí, meu irmão, nós fechamos com chave de ouro. O que a gente está fazendo é trazendo um entendimento do fundamento da oração. O fundamento da oração não é só orar. O fundamento da oração é eu confiar que orar todo mundo ora, irmão. Você entende? Orar todo mundo ora. Me diz qual é a dificuldade de um ser que não conhece a Deus, como ele é, e dizer que ele não pode orar ou ele não tem capacidade de orar. Todo mundo tem capacidade de orar. Até um ateu ora, porque a hora que o avião estiver caindo, meu Deus, me livra, ele já está orando. Nessa hora ele lembra até de Deus. Mas a questão não é orar, é confiar no que você está fazendo. É conseguir ter tanta confiança que a sua oração, ela é a base do seu fortalecimento. Olha o que eu estou tentando te dizer. Quando eu oro, eu preciso alcançar o patamar de força e não de fraqueza. Entende? Quando eu começo, mas claro, isso é um processo, isso é um exercício, né? É uma aplicação que só o tempo vai te fazer sentir, quem sabe, algumas coisas que eu estou dizendo aqui. Por enquanto, quem sabe pode estar apenas no campo das palavras, né? Ou do entendimento intelectual, ou de uma visão inteligente. Não, a oração é muito mais do que isso. Porque tem muito inteligente que na hora da crise é fraco. E tem muita gente ignorante que não adquiriu conhecimento, mas que é uma tocha, né? É uma fortaleza, é determinado naquilo que está fazendo espiritualmente pela sua própria vida. O que isso significa? Significa que ele, ao orar ou ao clamar, ele confia no que ele está fazendo. Ele não está orando em desespero. Diga comigo assim: eu não vou orar pelo desespero. Eu vou orar porque eu sei quais são os resultados.
Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor? Isso muda, né? Isso muda. O culto de oração, para muitos, é um bicho de 7 cabeças, porque a oração é um monólogo para muitos. Meu Deus. A oração para muitos é apenas um monólogo. Isso é um problema sério, sabe, Luiz? É a pessoa lidar com a oração como se ela fosse um monólogo. Ela não diz que é, mas é. A oração dela não tem vida. Irmão, a sua e a minha oração precisa ter vida própria. Você está entendendo? A minha oração, escute só, você vai entender. Eita, meu Jesus, Jesus é bom demais, amém? Jesus é lindo. Sou apaixonado porque quando você abre a alma, as revelações elas vão acontecendo, né? Elas vão sendo impostas em nossa alma e a gente vai só se alimentando. A oração ela não é um monólogo, ela não pode ser um monólogo, porque todo monólogo é chato. Dificilmente você vai encontrar um monólogo legal. O único monólogo que deu certo e que assim mesmo eu acho que não é um monólogo, e eu vou te explicar o porquê, é o stand-up. O que é o stand-up? É aquele processo da pessoa contar piadas, né? Basicamente, coisas engraçadas, e ele está ali falando sozinho. Ele não tem a necessidade, a proposta do stand-up, ele não tem a necessidade de haver um diálogo. Mas todo contador de história em um stand-up, eu estou usando uma alegoria, tá? Ele, na verdade, só sente que está funcionando ou não com a resposta de quem está lá embaixo. Quando o cara começa a fazer um monólogo e todo mundo está assim, era para rir, ninguém riu. Era para bater palma, ninguém bateu. Era para reagir, ninguém reagiu. Eu lhe garanto que a graça, aí eu digo graça mesmo, de engraçado, vai começar a cair no semblante dele. Porque a pior coisa de alguém que está fazendo algo no monólogo e ele não tem um retorno, ele vai perdendo a confiança. E aí eu entro com a palavra, eu entro com a visão espiritual. Você imagina se a sua ou a minha oração, você que está me assistindo pela internet, se a sua oração tem sido um monólogo todos os dias? É por isso que a sua oração não dá vontade de orar. Eu entendo por que tem gente que não tem vontade de orar. Eu entendo, eu te entendo, você que está me ouvindo, né? Por que você realmente não tem vontade de orar, não tem ânimo para orar? Eu te entendo. É porque a sua oração é um monólogo. E monólogo é chato. Né, Luiz? É muito ruim. Exceto que você seja maluco que fala consigo mesmo. Se você não é esse maluco, não é doido. Se você não é aquele tipo de cara que tem um tipo de problema psicológico, que ama conversar consigo mesmo, se você está fora dessa classe, então realmente o monólogo é algo chato, é algo estranho, é algo que não produz sensações. E o que nos faz estar vivos, o que nos faz querer avançar na nossa conversa, é quando nós recebemos o retorno disso. Por isso que a oração, ela não é baseada no vazio, ela tem que ser baseada em uma conversa, né? E essa conversa espiritual, eu recebo o retorno de Deus. E se eu não recebo esse retorno de Deus, então a oração ela perde sentido, ela perde graça. Você já reparou que muitas vezes, principalmente os salmistas, eles estão orando, mas você já reparou que a oração deles é meio que engraçada? Ele começa a orar, você vai ver que o salmo é canção ou é oração, geralmente, né? Mas quando é uma oração, você vai perceber que a maioria das orações elas têm umas características meio que parece que não é uma pessoa, parece que tem duas pessoas falando. Porque ele começa a contar uma história, daqui a pouco ele fala como se tivesse uma terceira pessoa
Daqui a pouco ele volta para a primeira. Na verdade, o que está acontecendo nessa oração é um diálogo, não é um monólogo. Por isso que a oração, por isso que às vezes interpretar um salmo, às vezes se torna difícil. Já que a gente estava falando um pouquinho disso anteriormente. Às vezes interpretar um salmo, você tem que ter, primeiro, a capacidade de conhecer um pouquinho de português. E depois ter a visão espiritual para observar que ele está falando com Deus e Deus está falando com ele o tempo todo. E a oração dele passa a ser uma poesia. Diga comigo, a minha oração precisa se tornar uma poesia. Porque uma poesia, ela pode até parecer um monólogo, mas ela é um diálogo. Porque leia uma poesia de algum de algum escritor famoso. Dá gosto de ler, não é? Ele entusiasma você. Você pega as poesias de Carlos Drummond de Andrade. Quem mais? Quem é um bom poeta? Cecília Meirelles. Quem mais? Ele era mais escritor de histórias, né? Vamos lá, gente. Bota a escola para fora agora. Fernando Pessoa. Quando você lê a poesia desses homens, ele pode até estar contando uma história triste, mas dentro da história dele, ele faz um diálogo que você se apaixona pelo que ele está escrevendo. A Bíblia, por isso que a Bíblia tem vários livros, e ele é separado por classes. E uma das classes que tem na Bíblia são os livros poéticos, chamados livros poéticos. Os livros poéticos são aqueles livros que geralmente é carregado de muito sofrimento, de muita dor ou de muito ensinamento. Mas nenhum livro poético é chato. Todo livro poético ele é meio que romântico, né? Ele atrai você para a leitura, quando você se interessa, claro. Ele atrai você para a leitura, porque ali você vê a sua história. Ali você percebe que o autor está contando uma desgraça. Mas em alguns momentos você sente que ele não está sozinho. É como se você percebesse que existia alguém com ele enquanto ele estava escrevendo. É só ler os salmos. E às vezes a gente tem preguiça de fazer essa análise que eu estou fazendo com você. Eu estou falando tudo isso só para te ensinar o que é a oração. Na verdade, ninguém perde tempo. Eu, na verdade, estou ganhando, né? Mas as pessoas, elas não querem perder tempo em explicar por que eu tenho que orar. Qual é a minha alegria ou a minha motivação em orar? O que eu ganho orando? Olha, a primeira coisa que eu ganho orando é saber que eu não estou sozinho. Amém? A primeira coisa que eu ganho é saber que eu não estou sozinho. É saber que quando eu oro, eu tenho alguém comigo. É saber que eu estou conversando com alguém que quer me ouvir. Isso é legal demais também. Porque a pior coisa é conversar com alguém que não quer te ouvir, né? Não sei se você já teve essa triste experiência de querer conversar com alguém um assunto muito sério, ainda mais nos dias atuais, e ele está assim, não, pode falar, sim, só um instantinho, alô, tá, é horrível, né? Ainda mais nos dias atuais, é o que mais a gente vê, são pessoas falando conosco, mas não estão conosco, né? Mas quando você conversa com Deus, Deus está com você. A oração me faz me encontrar com Deus. Eu preciso disso. Eu preciso aprender isso. Eu preciso fazer com que a minha oração não seja uma descarga de problemas. Olha só que lindo. Eu preciso aprender que a oração não é uma descarga de problemas. Eu não posso usar a oração como uma descarga, né? Do tipo, tá tudo ruim, eu vou dar descarga agora. Se é que você me entendeu. Vou jogar tudo fora agora. Não. A oração não é um lugar onde eu vou tentar eliminar todos os problemas. A oração é um lugar onde eu vou aprender a lidar com todos os meus problemas.
Porque, na verdade, os nossos problemas não vão na descarga. Quem dera que fosse fácil assim, né? Quem dera que fosse fácil a gente falar do problema, sai em nome de Jesus. E todos eles saíssem, alguns até saem. Mas e aquele que não é para sair? E aquele que não pode sair? Porque tem problema que não pode sair da sua vida, sabia? Tem problema que não pode deixar de existir. Ele vai ter que existir, é natural, é normal. Mas você vai aprender a lidar com ele. Quer exemplo disso para você entender e você perceber que eu não estou falando de algo que não seja real? O apóstolo Paulo é um. Ele mesmo. Não sou eu, não. Não é ninguém, não é Sila Malafaia, não é Marcos Feliciano, é o próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo diz que tem um problema que ele podia morrer de orar e o problema ia continuar. Então o que ele aprendeu? Ele aprendeu que aquele problema não poderia mais incomodá-lo. Ele aprendeu a lidar com aquele problema. Ele aprendeu a viver com aquele problema. Ele aprendeu a olhar para o problema e saber que ele não seria mais problema, mas ao contrário, seria motivação para que ele avançasse, porque quanto mais eu avanço na minha fé, na minha espiritualidade, os meus grandes problemas vão diminuindo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos diminuindo a ação dos nossos problemas. Porque a oração ela tem esse efeito. Ela amortece, né? Ela diminui a ação devastadora que o seu problema faz dentro de você. O problema vem para te devastar. Ele é um tsunami na sua alma. O problema ele é um vendaval na sua alma. O problema ele é o quê? Um furacão. Só que quando nós começamos a clamar no meio dessa tempestade e chamamos a pessoa certa para conversar, porque assim foi com os discípulos, no meio da tempestade, o que eles fizeram? Eles foram acordar Jesus. Mestre, o negócio está ruim. Vamos clamar aqui porque o negócio está ruim. Homens de pouca fé. Eles olham, Jesus olha para o mar, olha para o vento e faz com que o vento e o mar se acalmem. Agora eu te pergunto, parou de bater vento? Não. O mar deixou de existir? Mas eles perderam a intensidade, deu para entender? Se imagina, Jesus só disse para acalmar, calar. Ou o que ele estava tentando dizer? O que nós estamos tentando que aprender. Que o vento e o mar, eles vão se calar e se aquietar diante do nosso clamor, diante da nossa aflição. Mas nós vamos orar e Deus vai se levantar e dizer: aquieta-te, mar, cala-te, vento. E eles se acalmarão e continuaremos a caminhada, continuaremos a jornada. E muitas dessas vezes, quando o mar se aquieta e o vento se cala, eu não sei se você vai gostar da notícia que eu vou te dar, mas muitas vezes, quando você pensa, agora vai dar tudo certo, agora eu estou bem. Adivinha por que o mar e o vento tiveram que perder a intensidade? É porque ele tinha que chegar a um lugar. Aquele barco tinha que chegar a algum lugar. E não era para tirar férias, era para continuar trabalhando. Porque ele tinha que chegar, como muitas vezes nós vamos ter que chegar, em lugares para continuar trabalhando. E o nome desse lugar era Gadara. Jesus não aquieta o mar, não cala o vento para eles se divertirem. Ele diminui a intensidade para o trabalho continuar. Eles tinham que chegar a algum lugar. E quem sabe um desses lugares será a Gadara. Porque quando isso acontecer, tem um endemoniado lá em Gadara que precisa ouvir a voz de Deus para que as correntes e as cadeias sejam quebradas no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, quando você ver o mar aquietar debaixo da sua oração e o vento se calar, fique esperto. Deus só está fazendo isso porque Ele sabe que você tem uma grande obra
E você tem coisas ainda maiores para realizar. Porque tem pessoas que não têm autoridade para pedir a Jesus para que o mar se aquiete e o vento se cale. Então ele precisa usar você, porque essas pessoas não têm autoridade, mas você tem. E Deus vai usar você na oração para que essas pessoas sejam libertas do poder das trevas. Será que você entendeu isso? Amém? Glórias a Deus. Essa é a visão. É a visão dessa noite. É a visão dos soldados que vieram se portar diante dessa atitude espiritual tão profunda e tão tremenda. E isso faz total diferença. E eu glorifico ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Acho que agora a gente entendeu que tem mar que vai se aquietar e vento que vai se calar. E quando você vê tudo isso acontecer hoje, se prepare, porque você vai entrar dentro de casa, ou amanhã, quando você for trabalhar, você pode estar entrando em alguma gadara da sua vida. E é lá que você vai encontrar um endemoniado. E é lá que você vai dizer a ele: o Senhor está comigo aqui. Eu não fiz essa viagem em vão. E os demônios vão fazer como fizeram com Jesus. Vão cair aos seus pés e vão dizer que ele é o Filho do Deus Altíssimo. E consequentemente, se você é discípulo de Jesus, eles vão ter que reconhecer que você é filho do Deus Altíssimo. Amém, meu irmão? Aplauda ele, glorifica ele. Deixa o Espírito de Deus manifestar diante de ti a ação dele. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, né? É Márcia mesmo? Cadê você, Márcia? A metade foi cortada, né? Vamos, aquele que pode, né? Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos dobrar os nossos joelhos. Você vai orar pelo período que o seu físico suportar. Depois você pode ficar à vontade, mas continuar orando junto conosco nessa noite especial. Amém? Vamos clamar a Deus e pedir a Ele que Ele se revele a cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos clamar ao eterno e maravilhoso Deus. Quantos entenderam o valor da oração e o que significa o processo da oração? Diga amém. Amém. Então vamos continuar nesta visão espiritual, em clamar ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso nesta noite. Soberano, eterno,